Fala pessoal, chegamos à última parte da série Comece por Aqui. Essa série que foi estruturada em tópicos que eu considero muito relevantes para aqueles que chegarem até aqui ao canal possam entender os conceitos e os termos que são abordados aqui. E para fechar essa série, eu trago a consciência de estar. O que é consciência de estar? Dentro desse conceito da programação do jogo, é entender que mundo que é esse que nós estamos, né? Ou que programação que é essa que nós estamos sujeitos, e perceber qual a melhor forma de se jogar dentro dessa programação para que a gente não se iluda e que a gente possa ficar o mais atento quanto possível dentro desse jogo. Dentro desse conceito, então, eu apresento para vocês a prisão sem grades, que, no meu entender, é a pior das piores armadilhas dentro do jogo. Eu falei no vídeo passado que a religião é uma das piores armadilhas, e mas a religião se encontra dentro desse amplo espectro do que a gente pode chamar de prisão sem grades, que antes de mais nada é uma prisão mental. E é uma prisão muito perigosa, porque você nunca vai procurar a saída sem que você imagine que está preso. Então essa prisão mental, ela é sutil, ela é ilusória, ela é enganadora e nos mantém de muitas formas aprisionados. Então pode ser que eu escape de uma ou de outra, mas em algum contexto ou em algum lugar essa prisão me pega. E pega todos nós, a gente não pode se enganar em relação a isso. Então o que a gente precisa fazer? Estar cada vez mais atentos para poder minimizar os prejuízos de se estar aqui dentro dessa programação do jogo Terra. Então, os executores da programação têm utilizado algumas ferramentas com grande eficácia contra nós durante esse tempo, né? Aprimorando essas ferramentas cada vez mais, empregando recursos cada vez mais sofisticados para poder fazer com que funcione cada vez melhor uma coisa chamada engenharia do consentimento. E a engenharia do consentimento é um conceito que descreve, né, a comunicação estratégica junto com a propaganda e a manipulação psicológica para poder moldar a opinião pública e também conduzir as massas a aceitar determinadas agendas sem que elas se deem conta disso, utilizando então o conceito de informação seletiva, com controle das narrativas, com a indução de crises, né, trazendo o conceito de problema, reação e solução, ou seja, muitas vezes crises fictícias ou ilusórias são criadas para que haja uma reação, um clamor popular e depois se apresente uma solução que na verdade já estava encomendada há muito tempo. Então nós temos fartos exemplos disso daí na história. Se vocês quiserem consultar e pesquisar, é fácil você perceber como isso foi empregado e continua sendo empregado muitas vezes para poder trazer essa questão do consentimento, muitas vezes inclusive dando poder para que sejam cerceadas as liberdades individuais. Então retrocedam um pouquinho aí no tempo e tentem buscar aí situações em que as liberdades individuais foram e têm sido cerceadas, para vocês entenderem o que eu estou falando. E também eles utilizam, dentro da engenharia do consentimento, a exploração dos medos das pessoas, dos desejos, das inseguranças da população para poder direcionar os comportamentos que são, em sua grande maioria, previsíveis. Se você prestar atenção em até mesmo como funciona a dinâmica das redes sociais, você percebe o quanto é fácil prever a reação das pessoas. Da forma como as pessoas alimentam os algoritmos das redes sociais, você já percebe como é fácil prever comentários, curtidas. Por quê? Porque as pessoas vão alimentando os algoritmos com as suas próprias informações. Também dentro da engenharia do consentimento são instituídas as normas sociais ou os padrões sociais que a grande maioria das pessoas segue sem nem entender por que estão seguindo. A repetição, que é algo também que é muito utilizado. Repetição à exaustão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sobre temas e questões que eles querem que sejam implantados e ou aceitos de uma forma geral pela população, né? Tem uma célebre frase, né, dita por um propagandista da Alemanha da época da Segunda Guerra Mundial, que disse: uma mentira repetida 100 vezes acaba por se tornar uma verdade.
outra coisa que tem sido muito utilizada também já há muito tempo, o uso de celebridades, e agora um termo bastante conhecido com o qual as pessoas estão muito familiarizadas, são os influenciadores. Então, os influenciadores e celebridades acabam por moldar a opinião pública, porque muitas e muitas pessoas acabam se espelhando nessas pessoas, ou almejando ser parecidas, ou ficar parecidas com elas. Então elas têm grande influência, de fato, dentro dessa manipulação das massas. Alguns sabem o que estão fazendo, outros nem imaginam, mas enfim, são utilizados pelo sistema e por essa engenharia do consentimento para poder implementar certas narrativas, ou certas agendas, ou certos assuntos, ou certas polêmicas. E o desvio de atenção com inúmeras distrações, né, ou o que a gente pode chamar de cortina de fumaça, dentro desse conceito da engenharia do consentimento. Então tudo isso é colocado de forma muito inteligente, de forma muito abrangente e tem sido muito eficaz no ponto em que nós permitimos muitas vezes que as coisas permaneçam como estão, ou que fiquem como estão, ou se modifiquem, mesmo que isso não venha a nos prejudicar no futuro, ou no presente, ou, enfim, da forma como eles entenderem que é o melhor para os intentos deles. Outro conceito que tem sido muito utilizado pelos executores, né, da programação aqui na nossa chamada dimensão material é o conceito do divide et impera, né, que significa algo como dividir para conquistar ou dividir para governar, que tem sido utilizado desde a época do Império Romano até os dias atuais, que busca enfraquecer ou fragmentar a unidade, né, ou a capacidade de união de um povo para desafiar o status quo, né, ou aquilo que está estabelecido. E tem um intuito básico de segregar para enfraquecer e facilitar a dominação. Então, dentro desse contexto encontram-se as religiões, filosofias, partidos políticos, escolas de pensamentos, partições científicas, tribos, nações, cores de pele, modos de se vestir, gostos musicais, tudo acabou virando motivo para conflito e divisão. Então, neste caso, são criadas todas essas estratégias para poder dividir as pessoas, fazer com que elas permaneçam brigando entre si, distraídas, lutando por causas muitas vezes inúteis, que não mudarão nada a vida delas, e é o que eu sempre tento dizer para as pessoas, né? Tente não gastar a sua energia com coisas inúteis, né? E brigar por política, por religião, por gostos, por ideologias, é uma coisa absolutamente inútil, porque dificilmente essas coisas mudarão por causa da sua intervenção ou por causa da quantidade de energia que você tem gasto com isso. Então é pouco inteligente a gente gastar energia com isso. E quem então são os executores aqui do chamado jogo Terra, ou da programação do jogo Terra nessa dimensão material? Tem uma frase, né, célebre que diz assim, né, você quer saber quem é que manda de verdade nesse jogo? Basta seguir o dinheiro. Então eu vou deixar com vocês aqui um vídeo com um raciocínio para que vocês acompanhem e vejam se faz sentido para vocês ou não. E eu volto na sequência. Acompanhe este raciocínio. É um fato que o controle dos grandes conglomerados empresariais multinacionais está nas mãos de poucas pessoas. Basta uma pesquisa rápida para comprovar. Outro fato é que a maior parte do dinheiro e poder do mundo se concentra nas mãos dessas mesmas pessoas, o tal 1% da população mundial. Como o nível consciencial da maioria dos habitantes do planeta ainda é regido pelas questões individualistas de poder, competição, dominância e subjugação, é de se supor que estes queiram manter as coisas como estão, já que tudo é bastante favorável para eles. Para manter o poder, ou para que tenham um domínio ainda maior, é provável que se utilizem de alguns métodos. Faz-se necessário manter as pessoas estimuladas, competindo entre si, consumindo compulsivamente, ocupadas demais, distraídas demais, para que permaneçam sem questionar muito. Precisam que permaneçam doutrinadas e mansas, ou, no máximo, brigando entre si. O importante é manter o sistema funcionando perfeitamente para eles.
Parece óbvio também que essas pessoas dispõem de recursos praticamente ilimitados para financiar pesquisas e estudos, para colocar em prática tudo o que diz respeito a como controlar a mente humana para atender estes propósitos. Já ouviu algum desses nomes antes? Essas três empresas juntas administram mais de 20 trilhões de dólares em ativos e exercem influência sobre milhares de empresas a nível global, desde a indústria alimentícia, farmacêutica e saúde, entretenimento e notícias, tecnologia e energia, bancos e até a indústria militar. BlackRock e Vanguard são duas das três grandes empresas de gestão de ativos de fundos passivos. A terceira, State Street, é propriedade da BlackRock, cujo maior acionista é a Vanguard. Parece que todos os caminhos levam a BlackRock. A arma secreta da BlackRock é um algoritmo de negociação avançado chamado Aladdin. Aladdin é um programa que executa uma média de 250 mil negociações por dia e opera mais de 20 trilhões de dólares em ativos. A BlackRock detém 14,5% no Vanguard Group, enquanto o Vanguard detém 9% na BlackRock. Juntos, eles formam uma imensa rede comparável a uma pirâmide. Os investidores menores pertencem a investidores maiores, e esses pertencem a investidores ainda maiores. O topo visível desta pirâmide mostra apenas duas empresas cujos nomes já vimos com frequência. Eles são Vanguard e BlackRock. O poder destas duas empresas está além da sua imaginação. Este pessoal detém, em sua maioria, controle a nível global sobre o que você come e bebe, o que você assiste, ouve e lê, TV a cabo, cinema, rádio, streaming, notícias, músicas, revistas, etc. Tecnologia, como celulares, tablets, computadores, carros. A energia elétrica, combustíveis, medicamentos e medicina em geral. Meios de subsistência. Bancos, inclusive bancos centrais, pois emprestam dinheiro para eles. Governos e políticos. Alguma dúvida sobre corrupção por dinheiro e poder? E por extensão, influência nas políticas públicas sobre educação, saúde, segurança, transporte, saneamento básico, suprimento energético, habitação, impostos, culturas, tendências e etc. E a indústria militar. Realmente é preocupante a gente, né, se dar conta de tudo isso, e muitas pessoas absolutamente não se dão conta disso, mas eu queria dizer para vocês que essas informações são públicas, tá? Porque a gente não presta atenção. Então basta uma pesquisa rápida aí em qualquer site que mostre a composição dos grupos societários das grandes companhias do mundo, que você vai poder ver, né, uma a uma, conferir quantas você quiser, que você vai perceber que esses grupos estão lá via de regra. Então, aqui no vídeo eu cito esses três, né, mas existem outros ali, vamos dizer assim, existem praticamente ali 10 que são basicamente os mesmos em todas as grandes companhias do mundo, e são eles que dão as cartas dentro dessas companhias e, por consequência, né, acabam ditando, sim, muitas das tendências mundiais de uma série de coisas. É ingênuo, né, você pensar que os caras que injetam bilhões de dólares dentro dessas empresas, né, tem um capital bilionário dentro dessas empresas, não tem força política ou força de decisão dentro de nenhuma delas e, por consequência, em cima de países, de governantes e assim vai. Então é ingenuidade achar isso. Então a gente tem que prestar muita atenção e parar, né, de idolatrar certas personalidades, porque
esses caras estão muito mais fudendo a gente do que ajudando, né? Lembra de uma coisa, os interesses das indústrias, via de regra, são o quê? Lucro, né? Então, o lucro está acima do teu bem-estar, o lucro está acima da saúde, o lucro está acima dos seus interesses. Tá? Então, eles estarão sempre pensando nos interesses deles antes, para depois pensar nos nossos. Então a gente tem que ficar muito assim, ligado nisso, entender como funciona isso. É claro que não dá para sair, não dá para deixar de usar um celular, não dá para deixar de andar de carro, não dá para deixar, mas assim, entender, né? E parar de depositar, igual eu falei no vídeo anterior, parar de depositar fichas em mãos alheias, né? Então temos nós que criar a nossa própria maneira de jogar, de se adequar ao jogo, sem ficar preso a ideologias, sem ficar preso a discussões inúteis, sem ficar preso a perda de energia, sem ficar preso a coisas que, infelizmente, nós não podemos mudar. Então, o que dá pra gente mudar? A nossa realidade dentro do jogo Terra, porque isso é possível ser mudado, e a gente também vai falar sobre isso aqui dentro desse canal, né? Então existem muitas formas de você criar a sua própria realidade dia após dia. E na realidade nós estamos criando, sem que muitas vezes a gente se dê conta disso. Estamos sim criando a nossa realidade, dia após dia. E o que é pior, a maior parte das pessoas está criando essa realidade de forma inconsciente, e por isso que muitas vezes acaba se deparando com situações, na maioria das vezes, desagradáveis, porque acabam sendo manipuladas sem perceber, acabam comprando brigas sem perceber, acabam gastando energia sem perceber, acabam sendo comida, né, energética sem perceber, e as vidas das pessoas acabam sendo uma grande merda, porque não tem como ser diferente quando você está vivendo como um NPC, ou seja, como alguém sem consciência, como alguém que está apenas aqui seguindo o fluxo, seguindo como um robô, seguindo no piloto automático, como a gente tem sempre falado por aqui. Então todo esse sistema no qual a gente está aqui aprisionado é o que a gente pode chamar de Matrix, que acaba sendo um sistema de aprisionamento mental, né, e anulação da nossa percepção espiritual enquanto partícipes da criação e do nosso papel no universo ou nos jogos superiores, naquilo que a gente possa chamar. Então, tem muita gente aí que está dizendo, né, que está fora da Matrix ou que está desperta, etc. E isso é perigoso, porque isso é ilusório. Não tem como a gente dizer que está fora da Matrix estando aqui encarnado nesse planeta. Porque se você está usando um celular, você está dentro da Matrix. Se você foi formado numa faculdade, se você segue uma religião, se você vota num partido, se você torce para um time de futebol, gente, infelizmente tudo isso aí é Matrix. Então não tem como você falar que está fora da Matrix se você está aqui dentro dela. Então, né, dentro desse sistema todo. Então é impossível a gente dizer que está fora da Matrix. Então, mas um ponto importante que a gente precisa ter em mente é, essa galera aí, tanto de um lado da existência, quanto do outro, né? Ou seja, no plano chamado espiritual e no plano chamado material, esses caras mandam em muita coisa, mas eles não mandam em tudo, e principalmente eles não mandam em você. Mas o que eles fazem? Com aquela grande habilidade que a gente já sabe que eles têm, que é a de indução, que é a de sugestionamento. Então é contra isso que a gente vai sempre lutar, para que a gente não fique refém, ou para que a gente possa diminuir a influência dessa programação na nossa vida. E isso é muito possível de fazer, e a gente tem várias formas de fazer isso. Então vamos falar sobre isso muito aqui nesse canal, sobre como ir tomando os antídotos, ou como ir lutando contra essas amarras, né, ou esse aprisionamento de uma maneira em geral. E agora eu vou deixar com vocês aqui uma parte do filme Matrix que exemplifica exatamente essa questão do aprisionamento e como ela se dá nas nossas atividades corriqueiras. Então é Morfeu, né, apresentando ao Neo logo quando ele chega, né, e está na escolha ali de tomar a pílula azul ou a vermelha, enfim, apesar de que a gente já sabe que ele já tinha feito essa escolha antes, né, como o próprio oráculo diz, ele já tinha feito as escolhas, então chega para ele, né, a explicação, ou na verdade para todos nós, do que é de fato essa Matrix, ou essa matriz de controle que
está presente aí no nosso dia a dia de inúmeras formas. Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Venha comigo. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Então, dentro desse pedacinho do filme aí que eu deixei para você, nos dá essa percepção ou essa impressão de que o prazer sensorial, né, via de regra, o prazer sensorial, os estímulos sensoriais, é o que nos aprisiona a essa ilusão. Né? Então, da mesma forma que a gente sente, né, de forma absolutamente real, todo tipo de dor, física inclusive aqui, dores emocionais, dores psicológicas, traumas, etc. Então essa dor é muito real. A gente também sente o prazer, identifica o prazer da mesma forma. Muitas vezes a gente acaba se empenhando em evitar os sofrimentos e prolongar tanto quanto possível, né, os prazeres, né, sensoriais, né, de felicidade, de bem-estar, etc. Só que muitas vezes a gente tem tido essa impressão de que realmente é isso que é o mais válido, né? Então a gente é constantemente influenciado por essas ditas paixões e vícios. E muitas vezes a gente é atraído pela ilusão de que o que vale aqui é aproveitar cada segundo entregue a todo tipo de experiência sensorial. E isso é tão forte que a gente percebe que até mesmo dentro do filme Matrix traz uma outra analogia, que é de um personagem chamado Cypher, em que ele já há algum tempo fora da Matrix, de fato. Então assim, o Cypher, ele faz parte do grupo dos rebeldes ali, e em dado momento, depois de um tempo fora da Matrix, ele
acaba por trair o grupo dos rebeldes, entregando ali algumas informações importantes, em troca de retornar para dentro da Matrix. Então você vê, ele mesmo consciente daquilo, né, consciente de que estava dentro de uma ilusão, ele prefere permanecer dentro da ilusão. Por quê? Porque a Matrix é, sedutora. É óbvio, tem muita coisa aqui que nos seduz, tem muita coisa que nos gera apego, não só de pessoas, não só de lugares, não só de bens materiais, mas de muitas outras coisas. Então, muitas pessoas são sim apegadas aqui à Matrix. Então, ele quer retornar. E aí, muitas vezes, né, acaba se falando a frase que ele repetiu ali nesse pedaço do filme, onde ele diz que a ignorância é uma dádiva. E aí, será que a ignorância realmente é uma dádiva? Então, o que eu busco trazer para as pessoas aqui é a consciência do que existe, ou que dá muita impressão de que existe, que é esse controle, que é essa matriz, que é essa ilusão, que é tudo isso que nos rodeia e tem nos aprisionado mentalmente. Agora, se você ainda assim quer continuar fazendo parte disso, então pelo menos que você tenha o direito de escolha. É sobre isso que eu sempre tento falar. Você vai fazer a tua escolha consciente, igual o Cypher fez a dele. Então, tipo assim, o cara foi corajoso pra caralho, pra poder entender que ele estava fora da Matrix, entender como era a realidade. Talvez possa não ser a melhor realidade que ele tinha naquele momento ali, dado o contexto do filme. Então ele preferiu, né, ou gostaria de retornar à ilusão e retornar para dentro da Matrix com todo o poder, com toda a pompa que ele poderia voltar e usufruir dessa Matrix aqui. E tem muita gente que gosta realmente de estar aqui e é por isso que muitos de nós ainda estão, certo? O que corrobora, inclusive, isso que eu estou te falando aqui, são algumas tradições, algumas histórias que contam coisas parecidas. Então, no hinduísmo, você ouve falar sobre o véu de Maia. Platão contou sobre o mito da caverna. E nós, hoje, de uma forma mais atualizada, estamos falando sobre Matrix. Mas a base é muito similar, é muito parecida. Então a gente precisa realmente escolher de que lado que a gente quer estar e de que forma que a gente quer estar. Por quê? Porque literalmente existe uma guerra acontecendo, né, nos mais diversos planos da existência, uns lutando pelo controle absoluto, né, para ampliar a linha de poder, dominação e etc., como a gente já tem visto isso acontecer, e outros lutando para que a humanidade seja, enfim, libertada de todo esse jugo opressor. E ainda que a verdadeira liberdade a ser atingida seja algo que caiba a cada um de nós, porque cada um é que vai se libertar sozinho, né, ficar livre dessa influência dessa galera, com certeza será um bom negócio para nós. Então eu quero muito trazer cada vez mais essa percepção para que cada vez mais as pessoas possam fazer suas próprias escolhas com liberdade, mas conscientes do que existe, conscientes de como é este planeta, conscientes de como podemos nos curar, conscientes de como podemos lutar contra essa programação ou nos adequarmos a ela para que ela seja menos prejudicial para nós. Então, tudo isso é o que eu busco trazer para vocês aqui com esses vídeos, com esse canal, com o meu evento presencial, com o meu livro, né, juntos, né, estudarmos e podermos nós, como sempre digo, sermos os motores da mudança tão necessária no nosso planeta. Porque este planeta não vai mudar sozinho, a menos que uma grande massa ou uma massa crítica esteja vibrando, ou esteja com a mesma mentalidade, ou esteja ancorada nos mesmos valores, buscando a mesma coisa, que é a liberdade, que é a igualdade, que é a fraternidade, que é um lugar que seja justo e bom para todos. Mas isso requer realmente mudanças significativas no nosso próprio interior. E isso também é algo que nós precisamos buscar, porque eu já tenho dito, se o sistema, esse sistema que aqui existe, se ele ainda se mantém de pé, é porque a gente ajuda ele a se manter de pé. É porque essas ferramentas que são utilizadas contra nós encontram em nós ressonância, encontram em nós afinidades. Então nós precisamos fazer a nossa parte, que é o quê? Mudar aquilo que está ao nosso alcance mudar, que somos nós mesmos.
beleza? Encerramos aqui, então a nossa série Comece por Aqui. Sei que esse vídeo hoje ficou um pouco mais longo, mas se você chegou até aqui e se esse vídeo fez sentido para você, eu peço para que você deixe aí o seu like para que essa mensagem alcance aí mais pessoas, como eu também sempre tenho dito e pedido aqui. Peço que você se inscreva nesse canal para você receber notificações de mais vídeos, que você possa compartilhar também esse conteúdo com outras pessoas que possam se interessar. E a gente vai ficando por aqui hoje, deixando para vocês aí um forte abraço com boas reflexões. Valeu!